Olá, povo de Deus, 26ª semana do Tempo Comum, sábado, 3 de outubro de 2020. A nossa reflexão de hoje é a partir de Jó 42, versículos de 1 a 3, 5 a 6, 12 a 17 e Lucas 10, 17 a 24. Desde o capítulo 38 de Jó, temos o discurso de Javé, depois das falas dos três amigos e das respectivas respostas do próprio Jó. Hoje temos a última resposta de Jó ao discurso de Javé. É esplêndido perceber o crescimento de Jó quanto à sua concepção de Deus. Quando ele diz, os meus ouvidos tinham ouvido falar de ti, mas agora veem-te os meus próprios olhos. A Bíblia de Jerusalém comenta, não é visão propriamente dita, mas sim percepção nova da realidade de Deus. Jó, que possuía de Deus apenas uma ideia transmitida pela tradição, penetrou no mistério e inclina-se perante a onipotência. Suas interrogações sobre a justiça permanecem sem resposta. Mas compreendeu que Deus não tem de prestar contas e que sua sabedoria pode conferir um sentido insuspeitado a realidades como o sofrimento, a morte. Na realidade, a grande questão parece que o autor do livro de fato não tinha resposta. Por que o justo sofre? Nesta perspectiva, terminamos a leitura de Jó sem que ele tenha a resposta de todas as suas interrogações, mas o final apresenta um Jó bem mais amadurecido e até conformado, sabendo que na vida não teremos respostas para tudo. Há uma margem de mistério no nosso relacionamento com Deus que marca profundamente a nossa existência. Jó reconhece a grandeza de Deus e se penitencia. Diz ele, retrato-me e faço penitência, cobrindo-me de pó e de cinza. Como em tantos outros textos do Primeiro Testamento, Deus se alegra com a penitência do ser humano. Há textos que chegam a afirmar que Deus, diante da penitência e conversão, chega a voltar atrás do castigo que iria impingir sobre a humanidade. E Jó terá não só o reconhecimento de Deus, mas a recompensa por ter perseverado frente a tantas provações pelas quais passou. O Senhor abençoou a nova condição de Jó, mais do que a antiga, restituindo-lhe tudo o que havia perdido, dando-lhe até novos 7 filhos e 3 filhas, e concedendo-lhe uma vida longa e próspera. Jó viveu ainda 140 anos e viu os filhos dos seus filhos até a 4ª geração. Depois Jó morreu velho e satisfeito com os dias vividos. Jó passou pela noite escura da fé, como os grandes místicos, João da Cruz, Teresa d'Ávila e outros. Foi recompensado pela perseverança, autocrítica e capacidade de se dobrar frente ao mistério insondável de Deus. Lucas 10, 17 a 24. Interessante que a prestação de contas sobre a missão que os 72 discípulos fazem a Jesus exalte sobretudo o exorcismo. Jesus confirma que de fato eles terão poder sobre Satanás, que cairá do céu como um relâmpago, e poder também sobre os animais peçonhentos, mas nada disso deverá fazer com que eles saiam cantando loas. Mais importante que tudo é o fato de se pertencer ao reino. Melhor que ter as potências debaixo dos pés é ser filho do alto, ter os nomes escritos no céu. Ainda assim, Jesus se extasia diante da alegria dos discípulos que se empolgaram com a missão e faz uma das suas mais belas orações. Bendigo-te, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
Porque escondestes estas coisas aos sábios e aos inteligentes, e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, e nem quem é o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho decida revelá-lo. Interessante que Lucas descreva esse êxtase de Jesus como fruto da ação do Espírito Santo. Sábios e inteligentes são aqueles que compõem o grupo de opositores a Jesus, sumos sacerdotes, escribas, fariseus. Uma vez mais, Jesus compara seus discípulos com os pequeninos. É a estes que Jesus ama e revela o Pai, revelando concomitantemente sua filiação divina. Podemos fazer uma relação com a compreensão de Jó sobre Deus, que foi amadurecendo, atingindo o auge quando ele se curva diante da onipotência de Deus e aceitando o mistério, assumindo a condição de pequenino frente à grandeza de Deus. Como terminamos hoje a leitura do livro de Jó, vale a pena falarmos um pouquinho mais sobre a teologia da retribuição, que está por detrás de todos os 42 capítulos de Jó. O biblista Giovanni Lage nos ajuda na contextualização dessa corrente teológica que serve como pano de fundo para o livro de Jó. Diz ele: para a teologia da retribuição, era inconcebível pensar em um Jó pobre e miserável e ao mesmo tempo justo e íntegro. A tese defendida pelos amigos de Jó de que o justo não sofre, não padece, não experimenta provocações, provações nem opressões, era uma maneira de defender a teologia da retribuição, mesmo que à custa do sofrimento humano. São justamente nestes embates com seus amigos que Jó, a partir de suas experiências cotidianas, rechaça esta visão injusta sobre o destino do ser humano. A crise social que se produziu a partir do V século, quando os ricos que compunham a aristocracia na administração persa aumentavam seus bens à custa da expoliação dos direitos dos pobres. Também contribuiu essa crise social para fundamentar a teologia da retribuição. E nesse contexto, os ricos aristocratas eram classificados como malfeitores e piedosos. Os piedosos apareciam como uma antítese aos malfeitores, tornando-se um reflexo fiel do extrato solidário da classe alta. Os escritos de Jó refletem esse contexto, pois, enquanto o setor aristocrático, em plena posse de seus direitos, tirava proveitos e vantagens econômicas com a exploração dos mais pobres, outra postura levava o rico piedoso ao comportamento social de renúncia à exploração. Se ficou popular a figura do Jó paciente, por outro lado, é preciso reconhecer também um Jó que protesta e se faz rebelde diante do sofrimento e das relações injustas sentidas na própria pele. Jó deixa evidentemente que o sofrimento do pobre seja uma realidade, ele não aceita que essa realidade seja tão escandalosa como era o sofrimento dos pobres. Ele não pode, de forma alguma, aceitar essa teologia da retribuição, que aquele que faz para Deus, Deus retribui. E o pobre que nada podia fazer, Deus nada retribui. Ele não aceita isso. Pois seria injusto para Jó acreditar em um Deus que dá riqueza a alguns e dá pobreza a outros. A narrativa de Jó nos ajuda a rever a imagem de Deus que trazemos na vida e nos convida a um relacionamento gratuito com Ele.
evitando toda e qualquer barganha com Deus e fazendo-nos a provocação necessária para um aprofundamento da fé. Somente entende Jó quem se dispõe a fazer com ele a experiência mais profunda de Deus, que passa pela situação existencial concreta, seja de vida na bonança ou no sofrimento. Um beijo no seu coração.